Gerenciamento de operações de serviços. Os temas abordados serão os quesitos da gestão e o que ela abrange, os serviços e suas tipologias e o processo que envolve um serviço. A gestão de operações em serviços tem como objetivo transformar os recursos em bens e serviços, visando atender às necessidades principais dos clientes, e são elas: custo, tempo e qualidade. Existem 5 tipos de prestações de serviços. Empresas de prestações de serviços, como hotéis, companhias aéreas, bancos. Há também a prestação de serviços nas empresas ou pessoa física, como os advogados, médicos, equipe de manutenção. Como prestação de serviço público, os governamentais, temos os tribunais, hospitais e serviço militar. Já a prestação de serviços sem fins lucrativos são representadas pelos museus, igrejas e fundações. Também temos os outros, como passeios com animais e serviços bancários. Há também os tipos de serviços, que são divididos em intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Serviços são intangíveis porque não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem comprados. Um bom exemplo disso são os passageiros de empresas aéreas que têm apenas a passagem e a promessa de chegada segura ao seu destino. E para reduzir a incerteza, os consumidores procuram tornar o resultado dos serviços projetável por meio de sinais de qualidade, observação do lugar, experiências anteriores de outras pessoas, como avaliações, curtidas, credibilidade, material de comunicação e preço. E o papel do prestador de serviço é tentar de alguma maneira tornar o seu serviço mais tangível no momento da divulgação e assim aumentar as suas projeções de vendas. Em separabilidade, os serviços são primeiro vendidos, depois produzidos e consumidos simultaneamente. Quando há uma falha, o cliente recebe o serviço defeituoso imediatamente em função da simultaneidade. Como o cliente também está presente quando o serviço é produzido, a interação fornecedor-cliente é um aspecto especial a ser avaliado e planejado. Tanto o prestador de serviço quanto o cliente afetam o resultado. Um bom exemplo disso é o corte de cabelo, na qual você tem a esperança de ter um serviço bem realizado e o prestador de serviço também tem a esperança de atingir a satisfação do cliente, porque o papel do prestador de serviço é tentar de alguma maneira conhecer o cliente e a sua necessidade em detalhes, para planejar a execução de modo a reduzir os potenciais de falha e aumentar a satisfação do cliente. Na variabilidade, os serviços são altamente variáveis e sua qualidade depende de quem os proporciona e de quando, onde e como são realizados. O resultado depende ainda do momento de cada stakeholder na atividade, sendo necessário haver a disposição para aceitação. Mas existem formas de se tentar amortecer os impactos, como promover programas de sugestões para funcionários e clientes, promover gratificações e reconhecimentos a melhores prestadores de serviços. A equipe. Promover sistemática de verificação da satisfação do cliente. Promover benchmark de boas práticas com todos os prestadores de serviços. Um bom exemplo disso é o Mercado Livre, que atua muito bem nesse tipo de serviço, na qual o papel do prestador de serviço é tentar de alguma maneira amenizar os impactos da variabilidade e aumentar a satisfação do cliente e alcançar a fidelização por meio da confiabilidade. Como perecibilidade, temos serviços perecíveis que não podem ser estocados para vendas ou uso futuros. Alguns prestadores de serviços cobram dos clientes tarifas de horas das quais eles não compareceram para utilizar, porque o valor do serviço existe até o fim da hora marcada. Um bom exemplo é a ida ao show, cinema, teatro. Para demandas constantes, o efeito da perecibilidade é amenizado, mas em situações de demanda flutuante ou variável, pode haver impactos bastante significativos para o sucesso do negócio.
Já o papel do prestador de serviço neste caso é traçar a melhor estratégia para harmonizar oferta e demanda de forma a reduzir desperdícios. Isso pode impactar o preço do serviço ou ainda serem definidos diferentes custos para cada momento de demanda. Ao observar o âmbito econômico, vemos que os setores de serviços são líderes em todas as nações industrializadas, têm participação importante na criação de novos empregos que dominam a economia e melhoram a qualidade de vida da população. A importância dos serviços para a sociedade e para a economia é alta, e quando observamos a participação das atividades no cotidiano da população, deparamos-nos com os serviços abaixo, como infraestrutura, financeiros, empresas, no quesito de serviços internos, comerciais, governamentais e apoio aos negócios. Num sistema de serviços B2B, o resultado deriva da coprodução de valor e apresenta cocriação de valor, aonde o cliente é parte integrante da geração de valor, além de ser parte do processo de serviço. No âmbito de relacionamentos, a relação próxima com o cliente traz benefícios para ambos os lados. As parcerias favorecem a otimização de recursos para adequar com as necessidades dos clientes. Deve-se ter atenção com as condutas quando se submete a longo prazo de relacionamento. E no âmbito de capacidade de serviços, deve-se prestar atenção na adequação da capacidade à demanda, sempre mantendo a qualidade, e a qualidade do serviço é definida sempre na perspectiva do cliente. Quando falamos de processos em serviços, vemos que os processos é a que descrevem como a empresa funciona e refletem a realidade tecnológica, conceitual e estratégica de cada organização. É através do fluxo de processos que há a percepção dos valores de cada empresa. Os diferenciais competitivos entre empresas de um mesmo ramo também são obtidos nos processos e as inovações que tornam os valores mais evidentes claramente são percebidos nessa abrangência. Um fluxo de processo relevante é o CIPOC, que tem por objetivo nivelar o conhecimento sobre o processo entre pessoas e identificar os caminhos críticos de um fluxo. Como início de ciclo, nós temos os suppliers, que são os fornecedores, que fornecem insumos para o seu processo. Em seguida, deparamos-nos com os inputs, que são as entradas, materiais, recursos ou dados necessários para executar o processo. Por fim, temos os processos, ou process, um conjunto estruturado de atividades que transformam um conjunto de entradas em saídas específicas, proporcionando valor aos clientes e partes interessadas, os stakeholders. Seguindo pelos outputs, que são as saídas, os produtos ou serviços que resultam do processo. E finalizando o ciclo, nós temos os customers, que são os clientes, o destinatário do resultado do processo,